Olá, que a paz de Jesus esteja com todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso novo alvorecer deste 31 de outubro. Talvez você tenha curiosidade de saber por que Lutero colocou as suas teses na porta da Igreja do Castelo em Wittenberg no dia 31 de outubro, se foi uma data aleatória, se foi escolhida. Na verdade, foi escolhida. 31 de outubro era a véspera de um dos dias em que mais e mais pessoas iriam à igreja, que é o dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos. Então ele afixou no dia 31, com o objetivo de que as pessoas que entendiam latim, língua na qual foram escritas as teses, lá estivessem, lessem até as teses e começasse uma discussão na igreja para saber se aquilo que a igreja estava fazendo era ou não aprovado pela Bíblia. Como a gente sabe, não era. Eles cobravam pelo perdão dos pecados. E qualquer maneira de cobrar pelo perdão dos pecados, ela é heresia diante da Bíblia, seja por dinheiro, seja por esforços, você ir de um lugar para outro, você subir o que quer que seja, você passar qualquer tipo de necessidade, qualquer coisa que tente comprar o perdão dos pecados é em si pecado e heresia. E era isso que Lutero queria discutir. Não houve discussão, a igreja não quis voltar atrás e acabou-se que houve uma ruptura na igreja, já era a segunda ruptura, a primeira ruptura tinha acontecido 500 anos antes. Você pode pesquisar na história, a Igreja Católica Apostólica Romana e Católica Ortodoxa Grega foi a primeira divisão, e aí na Reforma acontece essa segunda divisão por causa da Bíblia. Aqueles que queriam manter-se fiéis à palavra de Deus não acharam mais lugar numa igreja extremamente envolvida com política e corrupção, e acabou surgindo a igreja que depois levou o nome de luterana. Então nós queremos lembrar nesse dia sobre aquilo que é importante: Jesus Cristo, sua mensagem de salvação. Lutero foi um instrumento importante como outros, mas ele mesmo apontava para Cristo Jesus. E é isso que nós queremos fazer neste dia. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão. Hebreus capítulo 9, versículo 22. O sangue derramado em lugar do meu. Nos dias do Antigo Testamento, cada israelita deveria comparecer perante o sacerdote para confessar os pecados e receber o perdão de Deus. O escritor da carta aos Hebreus ensina que, não havendo derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Daí o sacrifício diário de milhares de animais no altar de Deus. A consequência do pecado é a morte. Para livrar um pecador arrependido deste castigo, Deus se dispôs a aceitar que um animal morresse em lugar dele. Assim, em lugar de cada pecador, Deus aceitava a morte de um cordeiro ou de outro animal cujo sangue era derramado em favor de quem o trazia. Essa maneira de absolver a culpa foi proposta pelo próprio Deus e ficou conhecida como a Antiga Aliança, que era selada com o derramamento do sangue de animais. Esses sacrifícios de animais perderam o sentido quando o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o chama João 1,29, quando esse sangue foi derramado na cruz. Jesus foi morto no lugar de cada pecador, e esse sacrifício foi aceito por Deus como a oferta perfeita e definitiva por toda a humanidade. Quem reconhece a sua culpa e arrependido apega-se a Cristo como seu Salvador, recebe o perdão, pois Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vivamos então alegres e confiantes nessa nova aliança que Deus nos propôs. Alguma culpa nos pesa? Recorramos a Jesus, o Cordeiro de Deus que nos dá perdão e vida.
Ele derramou o sangue dele em nosso lugar, para que nenhuma culpa houvesse e para que nós possamos livremente adorar o nosso Salvador. Não deixe que de novo criem leis para vocês como vestimentas ou o dia de sábado como se fosse mais importante que os outros. Creia em Jesus Cristo. Ele perdoa todos os pecados. Oremos. Querido Jesus, obrigado por derramares o teu sangue por nós. Perdoa-nos os pecados e fortalece a nossa confiança em Ti. Nós oramos em Teu nome, ó misericordioso Salvador. Amém. Assim terminamos este nosso novo alvorecer. Que seja uma bênção na sua vida. Fique em paz, na paz de Cristo.